Vou desmascarar qualquer vídeo anti-Israel e pró-Palestina. Isso é algo novo que estou começando no canal. Todos os dias, as pessoas me enviam trechos por e-mail, no YouTube, no Instagram, pedindo: você pode responder a isso? Pode explicar por que, isso está errado? E, sinceramente, eu simplesmente não consigo acompanhar. Quero responder, mas simplesmente não tenho tempo para todos eles. Então, aqui está o que eu vou fazer. Toda semana, vou escolher 2 ou 3 vídeos e vou desmenti-los aqui mesmo. Se você viu um vídeo atacando Israel, coloque o link do YouTube nos comentários. Mas não cole apenas um link aleatório. Escreva 1 ou 2 linhas curtas, quem está no vídeo e o que estão alegando. Assim, outras pessoas podem curtir seu comentário e eu vou saber quais trechos as pessoas têm mais interesse. E mais uma coisa, eu não deleto comentários. Eu não silencio ninguém. Eu acredito em discussão aberta. Essa é a melhor maneira de aprender. Agora vamos aquecer com o nosso primeiro vídeo. Recebi este vídeo há alguns dias. No vídeo, Max Blumenthal compartilhou sua opinião sobre a guerra em Israel. Ele é um jornalista americano e é bem conhecido por sua hostilidade em relação a Israel. Esta guerra é horrível, então por que os palestinos iniciaram essa guerra em 7 de outubro? Bem, eles não iniciaram. Claramente. Eles não iniciaram. Esta guerra já dura 75 anos. Israel a iniciou em 1948. Israel começou a guerra há 75 anos? Essa afirmação está errada de 2 maneiras diferentes. Vamos analisar isso. A guerra começou em 30 de novembro de 1947, apenas um dia depois que as Nações Unidas votaram a favor do plano de partilha, criando 2 estados, um judeu e um árabe. O lado judeu não gostou do plano, mas o aceitou. O lado árabe rejeitou e iniciou a guerra. Árabes atacaram um ônibus judeu, linha 2094, a caminho de Netânia para Jerusalém, matando 5 passageiros. Foi assim que tudo começou. Árabes matando civis judeus. Naquela época, os britânicos ainda governavam a Palestina. Eles permaneceram por mais 6 meses, até 14 de maio de 1948. Quando eles partiram, exércitos de 5 estados árabes invadiram: Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Portanto, não apenas a população árabe local iniciou a violência, mas meio ano depois todo o mundo árabe se juntou à luta. O resultado era claro: a destruição da comunidade judaica. Eles perderam. E aqui está um princípio básico que muitas vozes anti-Israel se recusam a aceitar. Se você começa uma guerra e perde, isso não faz de você a vítima. E há outro princípio que muitas pessoas desconhecem. Após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, impérios inteiros colapsaram. O Império Otomano, aqui na terra de Israel, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e, mais tarde, os sistemas coloniais francês e britânico. Novos estados-nação surgiram. As fronteiras mudaram. Populações foram desenraizadas. Ao mesmo tempo, no final da década de 1940, dezenas de milhões de pessoas foram deslocadas. 14 milhões de alemães, mais de 1 milhão de poloneses e milhões de ucranianos, 14 milhões de indianos e paquistaneses durante a partilha da Índia. Essas pessoas não permaneceram refugiadas. Elas reconstruíram suas vidas. Elas seguiram em frente. E ao contrário dos árabes da Palestina, que iniciaram uma guerra, os poloneses, ucranianos e hindus não haviam feito nada de errado e mesmo assim foram forçados a partir e recomeçar. Agora vamos continuar com Max. Vamos abordar a alegação de limpeza étnica. Ao realizar a limpeza étnica de 750 mil pessoas. Isso é o que você precisa entender. As pessoas em Gaza, mais de 80% delas são refugiadas de um lugar chamado Majdal Ascalon, no que hoje é o sul de Israel, em uma cidade chamada Ashkelon. Cerca de 70 mil árabes deixaram suas casas durante a guerra de 1948. Os primeiros árabes a sair foram as classes ricas e educadas de Haifa, Jaffa e outras cidades. E muitos outros seguiram o mesmo caminho. Os líderes árabes disseram que os árabes que permanecessem sob domínio judeu seriam vistos como colaboradores. Os líderes árabes os incentivaram a sair, prometendo uma vitória militar rápida e um retorno breve. De fato, alguns árabes foram expulsos durante combates intensos. Isso acontece em guerras. Esta foi uma guerra na qual os árabes clamaram pelo extermínio dos judeus. O líder dos árabes na Palestina, Mufti Amin al-Husseini, disse: "Árabes, matem os judeus onde quer que os encontrem. Isso agrada a Deus, a história e a religião. Isso salva sua honra. Deus está com vocês." E aqui está outra coisa que o Sr. Blumenthal esqueceu de mencionar.
160 mil árabes permaneceram em Israel e hoje esse número já ultrapassa 2 milhões. Eles são cidadãos plenos do Estado de Israel. E, aliás, se você perguntar aos árabes israelenses se eles prefeririam viver em um Estado judeu ou sob controle palestino, 99% deles vão querer continuar em Israel. Então, se 2 milhões de árabes vivem em Israel e cerca de 3 ou 4 milhões de árabes vivem na faixa de Gaza e na Cisjordânia, isso não é limpeza étnica. Mas, se você quiser falar sobre limpeza étnica de verdade, vamos perguntar o seguinte: quantos judeus restaram nas áreas conquistadas pelas forças árabes? Nenhum. Zero. Os jordanianos promoveram a limpeza étnica dos judeus que viviam na Cidade Velha de Jerusalém. Hebrom, cidade onde os judeus viviam há séculos, foi purificada. E em todos os países árabes que lutaram contra Israel, os judeus foram perseguidos, expulsos ou algo pior. Vejamos os números. Em 1948, havia cerca de 80 mil judeus vivendo no Egito. Hoje, restam cerca de 5. A Síria já teve uma comunidade judaica de cerca de 40 mil pessoas. Hoje, não resta um único judeu. O Líbano abrigava cerca de 10 mil judeus em 1948. Hoje, talvez 10 ainda estejam lá, em sua maioria idosos. Esses não são apenas números. São comunidades inteiras que foram apagadas. É assim que se parece uma verdadeira limpeza étnica. Comunidades inteiras, algumas com mais de 2 mil anos, foram exterminadas. Onde está a indignação? E, aliás, cristãos, hindus e todas as outras minorias estão passando por limpeza étnica em países muçulmanos hoje em dia, e ninguém fala sobre isso. Mas aqui está uma parte interessante. No início do vídeo, Max diz algo com o qual eu concordo. A guerra é horrível. Então por que os palestinos iniciaram essa guerra em 7 de outubro? Bem, eles não iniciaram. Eles não iniciaram. E ele está certo. O conflito não começou com o ataque do Hamas em 2023. Não começou em 1967, nem mesmo em 1948. Havia uma comunidade judaica em Gaza muito antes de Israel nascer e, em 1929, sim, muito antes do Estado, muito antes da ocupação, essa comunidade foi destruída, aniquilada pelos árabes de Gaza. A violência não começou com as fronteiras. Ela começou com uma ideia: a rejeição de qualquer presença judaica na terra de Israel. E nisso, Max Blumenthal estava acidentalmente certo. Não começou em 7 de outubro, começou muito antes. É isso para o primeiro vídeo. Se você encontrar um vídeo atacando Israel, coloque o link nos comentários junto com mais uma frase sobre quem está falando e qual é a principal alegação. Percorra os comentários, curta aqueles que você quer que eu responda e farei o possível para selecionar os melhores e refutá-los um por um. Vamos ver como esse projeto se desenvolve. Agradeço a todos que apoiam meu canal, que compartilham e comentam e que contestam as mentiras com fatos. Te vejo no próximo vídeo. Yala, tchau!